Saudações geográficas! Aqui quem fala é Edson Maia e esta é mais uma aula de Geografia. Região Sudeste, o meio natural. Apresentação sobre o Sudeste. A região Sudeste do Brasil, cuja divisão política está representada na figura ao lado, tornou-se desde o século XVI a região econômica mais dinâmica do país e a principal região de atração populacional, tanto de brasileiros de outras regiões como de estrangeiros. Inicialmente, isso ocorreu graças à atividade mineradora, que se desenvolveu nas Minas Gerais entre o final do século XVII e parte do século XVIII. Depois, na segunda metade do século XIX e parte do século XX, devido à expansão da cafeicultura, e após 1930, em virtude do desenvolvimento industrial. A região Sudeste é formada basicamente por 4 estados: Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. A região Sudeste é a região mais populosa e povoada do Brasil. Em 1º de julho de 2017, segundo estimativas do IBGE, contava com 86.949.714 habitantes, o que correspondia a cerca de 42% da população total do país naquele ano, ou seja, quase 50%, que é quase a metade. Sua densidade demográfica é mais elevada, 94 habitantes por quilômetros quadrados, contra 4,6 habitantes da região Norte, 9,9 habitantes por quilômetros quadrados na região Centro-Oeste, 36 habitantes por quilômetro quadrado na região Nordeste e 51 habitantes por quilômetros quadrados na região Sul. É também no Sudeste que se situam as 2 cidades mais populosas do Brasil, São Paulo, com 12.106.920 habitantes, e Rio de Janeiro, com 6.520.266 habitantes, e o maior parque industrial da América Latina. Aspectos naturais do Sudeste. O relevo do Sudeste. O Sudeste compreende a maior parte do domínio morfoclimático denominado Domínio dos Mares de Morros. Esse domínio está inserido na unidade dos planaltos e serras do Atlântico Leste-Sudeste. O Sudeste apresenta ainda mais 3 conjuntos planálticos, 2 depressões e uma planície litorânea, em terras de várias altitudes, como pode ser visto nas figuras 2 e 3. Na figura 3, todas as áreas de coloração mais escura representam áreas de altitude mais elevada. O traço marcante do relevo do Sudeste é o conjunto de topos arredondados que formam uma paisagem de mar de morros. É o caso das Serras do Mar, Serra da Mantiqueira e Serra do Espinhaço. Outra característica do relevo do Sudeste, principalmente nos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, são os pães de açúcar, formações com cumes arredondados e encostas abruptas. O mais famoso deles é o Pão de Açúcar, que fica no Rio de Janeiro. O clima do Sudeste. Os tipos de climas do Sudeste são o clima tropical e o clima subtropical. O clima tropical apresenta-se dividido em subtipos climáticos. O primeiro subtipo é o tropical com verão úmido e inverno seco, que predomina nas porções norte e leste de Minas Gerais e na porção oeste do estado de São Paulo. O outro tipo de subclima é o tropical de altitude, cuja característica principal são as médias térmicas mensais mais baixas no inverno, em virtude do relevo de maior altitude e da penetração da massa de ar polar. Ele abrange vasta porção da região Sudeste. Nós temos aqui figuras 6, 7 e 8 que mostram os climogramas das cidades de Poços de Caldas, em Minas Gerais, Vitória, que é a capital do Espírito Santo, e São Paulo, que é a capital do estado de São Paulo. A vegetação do Sudeste. Originalmente, o Sudeste apresentava 4 formações vegetais: a Mata Atlântica e seu prolongamento para o interior, denominada Floresta Tropical, cobrindo vastas extensões dessa região. Segundo tipo, o Cerrado, dominando a porção central e oeste de Minas Gerais e alguns trechos do estado de São Paulo. Terceiro tipo, a Caatinga, em trechos do norte de Minas Gerais, abrangidos pelo clima tropical semiárido. E o quarto tipo, que é a Mata de Pinhais, em pequenos trechos do estado de São Paulo.
E por fim, nós temos a vegetação litorânea, destacando-se nela as existentes nos manguezais e nas restingas. Todas essas formações vegetais do Sudeste foram em grande parte destruídas pela ocupação humana. O avanço das culturas agrícolas, como a cultura do café, algodão, cana-de-açúcar e outras, e também o avanço da pecuária, somado à extração madeireira e à fundação de cidades, a construção de estradas, reduziu as áreas de formações vegetais originais, conforme pode ser observado na figura ao lado. Quanto aos manguezais e às restingas, a urbanização do litoral, acompanhada pela intensa especulação imobiliária, destruiu em larga escala esses ecossistemas. Mata Atlântica ou Mata Tropical. Assim como aconteceu na região Nordeste com o avanço da cultura da cana-de-açúcar e a multiplicação dos engenhos, também na região Sudeste, principalmente com a expansão da cafeicultura e das ferrovias de café, que utilizavam a madeira como lenha nas locomotivas e na fabricação de dormentes para fixar os trilhos, a Mata Atlântica foi bastante desmatada. Nós temos aqui a figura 11 que mostra uma reconstituição da cobertura vegetal no estado de São Paulo dos anos de 1500 até os anos 2004. Calcula-se que quando os portugueses chegaram em 1500, a cobertura florestal do que hoje é o estado de São Paulo estendia-se por 82% da sua área territorial. Com o passar do tempo, com as intervenções humanas, foi reduzida a 7% de sua área original, como mostra a figura 11 que foi mostrada anteriormente. Em 2016, graças a iniciativas para sua recuperação, chegou a 13,7%, conforme a figura que nós podemos observar aqui ao lado. Árvores como peroba, faveiro, canela, angico, jacarandá, cedro, ipê e muitas outras foram intensamente exploradas. Provavelmente, muitas espécies de plantas e de animais foram extintas antes mesmo de serem estudadas por especialistas. O que sobrou da Mata Atlântica no Sudeste encontra-se geralmente nos trechos de relevo íngreme e de difícil acesso da Serra do Mar e da Mantiqueira, e também em áreas transformadas em unidades de conservação da natureza, como é o caso da Estação Ecológica de Jureia e Tatins, no litoral sul do estado de São Paulo, criada no ano de 1986, após um longo processo de mobilização da sociedade civil. Cabe destacar a atuação de organizações não governamentais, ONGs, em prol da Mata Atlântica. A mais conhecida delas é a ONG SOS Mata Atlântica. A hidrografia do Sudeste. A região Sudeste compartilha com as regiões Sul, Centro-Oeste e Nordeste a região hidrográfica do Paraná, a região hidrográfica do São Francisco, a região hidrográfica Atlântico-Sudeste, que envolve os rios Doce, Rio Paraíba do Sul, Rio Ribeira de Iguapé, e a região hidrográfica Atlântico-Leste, com os rios Mucuri e Rio Jequitinhonha. Observe na figura ao lado as principais regiões hidrográficas que estão na região Sudeste. São essas quatro principais aqui. Aqui em vermelho está destacado os limites da região Sudeste. As bacias hidrográficas do Sudeste apresentam grande potencial hidrelétrico. Nelas foram construídas várias usinas hidrelétricas que abastecem de energia elétrica não apenas o Sudeste, mas também as regiões Sul e Centro-Oeste. No Rio Tietê e no Rio Paraná, rios de planalto que formam a hidrovia Tietê-Paraná, foram construídas eclusas para vencer os desníveis dos cursos fluviais e permitir a navegação. Neste momento, nós chegamos ao fim do primeiro vídeo de uma série de 4 vídeos que nós vamos trabalhar sobre a região Sudeste. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Chegamos ao fim de mais uma aula de Geografia. Saudações geográficas e até a próxima!